Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre a sinofilia gaúcha. Eu sou o Sandro Moura e aqui ao meu lado eu tenho Otávio. Como é que eu estou lembrando mesmo, Otávio? Luiz Otávio Hofstetter. Hofstetter, tá? Do canil Ottawa, né? Aqui de Pelotas. Isso. Tá. Pessoal, o bate-papo é o seguinte: antes a gente falava sobre a raça American Staffordshire, alguns criadores. Agora nós vamos fazer um panorama geral, assim, tá? Sobre várias raças, criadores, pessoas que foram importantes, que são importantes, né? E por isso que está o Otávio, criador da raça Fila Brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre a raça Fila Brasileiro, tá? Junto com o criador que está há 45 anos, né, Otávio? 45 anos eu criei Fila Brasileira. 45 anos. Tu Comecei em 1976. Tá. Criei a raça. Criei outras raças, mas especializado na raça Fila. Qual foi teu primeiro contato com a raça naquela época? Conta para nós. Bom, isso aí começou, acho que em 74, 75. Eu saía do colégio de bicicleta, uma monareta, chegava na Andrade Neves, aí eu olhava um casarão, tinha um casarão assim grande, com dois filas, um tigrado e um dourado. E ali eu ficava vendo eles, desenhando, observando o caminhar dele, temperamento, cabeça, isso e aquilo. E eu gostava da raça. Que idade tu tinha aí? Bate. 74, eu tinha 10, 11 anos. 11 anos. Aí vinha o seu Tim Borrachas, com o seu Cinca Chambord, né? E os guri dele. Tim Borrachas é aquele que está na volta da praça ali, acho que é filho dele. Ali, né? Não, aquele ali é o Tim Borrachas. É o Tim Borracha mesmo. Aí os filhos dele continuaram o negócio dele. Mas ele ia lá, os guris ficavam jogando bola, e eu e ele, a gente olhando o Fila Brasileiro. Né? Otávio, então, ali... tu teve contato com outras raças, né? Mas a tua paixão, Deus de guri, é o Fila Brasileiro, né? Não, eu já tive pastor alemão, tive Doberman, tive Schnauzer, tive setter irlandês, tive São Bernardo, tive mastim napolitano, Basset Hound, Bulldog, várias raças. Gold, para estudar o Fila. Para chegar no entendimento total do Fila. Exatamente. O que eu fiz? Eu tive outras raças para dogo alemão, para estudar como era o Fila. Sim. E tirar as dúvidas, né? Claro. Otávio, e aí o teu primeiro cão, porque tu já conhecia a sinofilia ou tu era um mero cara que curtia a raça? Quando o primeiro contato com a sinofilia, assim? O primeiro contato com a sinofilia foi lá no Clube Cruzeiro, isso lá na década de 70. 70 né? ainda. Quando tinha alguns criadores, como o Pedro... como é que era o nome dele? Tinha vários, tinha o Paixão, que era criador de São Bernardo, tinha a dona Virgínia Manta, também em São Bernardo. Então, o Pedruca do canil Plaza del Pierros. E tu já foi com a raça a primeira vez? Não. Eu fui... O primeiro fila que eu adquiri foi um tigrado que me venderam como fila. Só que era um dogo alemão, certo? E nunca me entregaram o pedigree. Sim. Certo? Então, aí depois o segundo cão foi o Barão da Vila Susana. Era um canil muito antigo. Esse fila Barão da Vila Susana, Buriti da Vila Susana. Sim. Esse cão, ele era um dos cães do Pan-Americano 56,
e o Buriti eles não usavam mais. Aí eu adquiri ele. Era um tigrado, peito branco, né? E grande, muito grande, temperamento forte, né? E Bacana. ali eu comecei a ter o meu primeiro contato realmente com o fila. Olha só, e desde aí tu começou a te dedicar A estudar a raça, a estudar a raça, a aprender sobre a raça, pesquisar, certo? sim, sim, O meu forte nunca foi exposição, nunca, eu não tinha interesse por exposição. sim. Ganhei, Participou, ganhei, mas, ganhei muito. mas a Essa exposição é foto importante, não é? Para gente que gosta, que é é, aficionado de uma raça, tu vê vários exemplares e mesmo que as pessoas elas tenham pensamento diferente, mas o objetivo ali é o padrão da raça, não é? O bom é interessante. exatamente. A exposição vem ser uma vitrine e mostrar o que tu tem de melhor, certo? Tu vai botar o melhor ali, Sim, certo? Só que eu tive sempre até por anos briguei com vários e discutimos, e o pessoal perguntava por que tu não fica com os melhores, tu sempre vende os melhores e tu nunca tem um cão, isso e aquilo, certo? Para grandes criadores. sim, Muitas vezes, criadores de exposição que gastavam seus 20, 30 mil reais por ano num campeonato, eu digo, eu vou produzir cães, estudar a raça, produzir filhotes bons dentro do que eu aprendi, e aí eu entregava os melhores cães a outros claro. criadores. É, porque as pessoas comuns, assim, ó, a gente fala sobre sinofilia, sobre a paixão, né, dos cães e Isso. tudo, assim. As pessoas não têm noção de quanto é caro fazer um cão campeão, não é verdade? Nos últimos anos que eu fui para as exposições, tu gastava assim por ano de 20 a 30 mil reais por ano, certo? Frequentando todo final de Hoje, semana buscando uma é, exposição, exatamente. claro. E aí depois, hoje, eu calculo uns 50 mil reais Toda a o custo exposição, para fazer um ranking, claro, claro. 50 mil reais. Cara, vamos falar um pouco sobre o fila em Pelotas, tá? E depois Tá, nós vamos. vamos falar Qual, um pouco sobre o Fila de Pelotas. tá? Me diz uma coisa assim, ó. Bom, Em primeiro lugar, eu sempre tive uma dúvida, tá? uhum. Qual a função exata do fila e qual o tamanho que o fila ele tem que ter para conseguir exercer essa função? Bom, o Fila é um cão de grande porte, certo? Não é gigante, é grande porte, certo? Então, um Fila tem que ter 75 de cernelha de altura, está dentro do padrão da raça, padrão 225 FCI. E ele tem que ter o gingado, o alcance de passada, certo? Tem que ter, é um cão retangular, certo? É um cão que tem que ter uma estrutura forte, uma estrutura pesada. O Fila, na realidade, o Fila é um cão boiadeiro, certo? É um cão boiadeiro. O Fila representa realmente o povo brasileiro. É uma mistura de raças. Sim. Nós temos várias. Eu, por exemplo, o meu sobrenome é alemão, mas eu lá atrás eu devo ter português, devo ter índio, devo ter negro, devo ter isso, devo ter aquilo. Tá É entendendo? miscigenação Todos brasileira, nós. Exatamente. E o igual. Fila ele tem várias linhas de pensamento sobre a sua origem. Tanto é que o Confila e a CBKC hoje estão fazendo um trabalho de DNA para descobrir quais os cães que entraram realmente, não teoria, Claro. realmente na raça Fila, Explica certo? para nós, explica para o pessoal o que é o Confila.
O CONFILA é o Conselho Nacional da Raça Fila Brasileira, certo? O CONFILA são criadores especializados e pensam em melhorar a raça fila brasileira, certo? Então, reúne, tem diretoria, tem isso, tem aquilo, ligado à CBKC e à FCI. Manter o padrão de raça, cor, tamanho, exato, movimentação exato. e tudo. E aí, se tem alguma alteração do padrão da raça, o CONFILA estuda, E discute, analisa e passa por ele, para o aval deles, certo? Voltando à origem funcional. Tá, a origem funcional do fila, ele era boiadeiro. Ele foi uma mistura de raças. A última, até teve um debate muito interessante sobre a raça, que a última vez que eu conversei sobre a raça, eu expus e disse que o fila brasileiro tem o mastim espanhol. Aí, analisando como era o mastim espanhol, se hoje as pessoas chegarem a ver um mastim espanhol, é um fila com lanudo, com pelo. Um pouco mais de pelo, um fila. né? É um fila, certo? Por que eu falo do mastim espanhol? Porque na Guerra do Paraguai, certo? Devido aos portugueses e espanhóis brigarem e os espanhóis foram expulsos do território brasileiro, ficou muito o cão mastim espanhol, que era um cão usado para guerra. Sim. Era um cão militar. Então, naquela região de Goiás, Mato Grosso, Paraná, ficou muitos cães ali. Eles usavam os cães até mesmo para combate, para isso, para aquilo. E aí ficou perdido. O que aconteceu? No começo do padrão da raça, ou a raça em si, os três primos, Zezinhos do Engenho, que eram fazendeiros, e recolhiam cães cabeçudos, cães boiadeiros, e levavam para São Paulo para vender como um cão de guarda, certo? A miscigenação. Sim. Eles usavam também o mastim espanhol, certo? E esses cães, qual função é esse? O fila é para boi, para gado, para busca de escravos, para caça de onça. Era onceiro. Porque os bandeirantes usaram muito o cão cabeçudo português, o cão d'água português, certo? Os cães ingleses, tinha muito cães ingleses, os mastim ingleses, os mastiff, bull mastiff. E esses cães foram ficando lá e foram cruzando. E foram sendo usados para montar o fila brasileiro, certo? Sim. Tanto é que nós temos atrás de todas as raças de cães de guarda o mastim napolitano, que é a raça mais antiga que existe de conhecimento humano, é o mastim napolitano. Mastim napolitano, se a gente for ver a história, o Império Romano, eles tinham um mastim napolitano, era uma legião. Uma legião são 12 mil homens, então eram 12 mil cães. 12 mil cães. Para limpar as cidades, devorar as crianças, os feridos e os velhos. O Império Romano fazia isso. Era assim que os cães chegavam, né? Essa era a função do cão. Exatamente. E aí o mastim entra no fila também. Sim. Como Bull Mastiff, como Mastiff inglês, como Bloodhound. O Bloodhound entrou no fila para o faro. Para o faro, né? E diz uma coisa para mim, e quando que nasce o padrão da raça? Vamos até aí, depois vamos partir para o Fila de Pelotas. Padrão da raça. Quando surge ele? Bom, aí entra muito a parte de Pelotas e Rio Grande, certo? Pelotas e Rio Grande, veja bem. O que aconteceu? Aquele pessoal que era aqui de Pelotas e tinham ali em Rio Grande da fábrica de tecido, Rengantes. Henrique Rengantes, certo? Ele era casado, Henrique Rengantes, ele era cidadão de Rio Grande, morava em Pelotas e foi para São Paulo.
E em São Paulo havia muito aquelas formas de se reunir em festas, em parques e levar seus cães. Então, o que era? Era um modismo. O que o Henrique fez? Montou a primeira Associação Paulista de Cães, certo? Sim, sim. Então, saiu daqui de Pelotas, de Rio Grande, o incentivador da CBKC. Ali que foi plantada a semente da CBKC, através de um rio-grandino e através daqui de Pelotas. Explica para o pessoal o que é a CBKC, para a gente ter uma... CBKC é a Confederação Brasileira de Sinofilia, é a encarregada de todo, junto com a FCI, a Federação Internacional de Sinofilia, é a única representante, certo? Oficialmente aceita pela FCI, é a CBKC. Não venham com Unifila, com CAFIB, com fila de arame e outros nomes aí, certo? Esses aí só utilizam esses nomes, mas eles dependem da CBKC para registrar seus filhotes. Para começar seus... Exatamente, para poder ter o registro documento. Ah, mas tem um outro documento aí que se usa. Não é válido e não é aceito. Não tem... Não é aceito pela FCI, não é aceito. Só é aceito internacionalmente se for pela CBKC. Tá? E aí surge o padrão da raça. Aí o Rengantes, Henrique Rengantes, ele falou com o Paulo Santos Cruz. Era um veterinário que não tinha filhos e criava outras raças inglesas. E o Paulo Santos Cruz começou a criar o fila brasileiro, certo? E aí, como ele é um veterinário, ele começou a estudar o padrão. E aí surgiu o primeiro padrão do fila brasileiro, certo? Então, aí começou a ficar oficialmente, certo? O fila brasileiro, lá pela década de 50. Diz uma coisa para mim, tu que é um criador que tem bastante conhecimento, é muito diferente do cão original, o cão de hoje? É. Consegue... Porque naquela época era muito miscigenado. Por exemplo, tinha fila quase todo branco, com poucas manchas tigrado, certo? Sim. O padrão da raça diz que o fila tem que ter de branco nas extremidades, ou seja, patas, extremidades do corpo. Sim. E não pode chegar a 25% de branco. Sim. Hoje se vê os pessoal do cafebeiro... Extremidades que tu diz é aquele branco no peito, cola, peito, é isso, certo? Só que hoje o modismo, certo? Pessoas que se dizem criadores, o modismo, o que acontece? Eles querem voltar aos cães exóticos, cães... eu vou ter um fila com um focinho branco, com uma máscara negra, um focinho branco, um peito Sim. todo branco, Sim. um corpo todo branco. Isso é modismo. No padrão da raça, diz ao contrário. Ao contrário. Eu sou totalmente contra. Fila, para mim, tem que ser molosso, pesado, certo? Estrutura óssea, certo? Cabeça lapidada, não com excesso e nem faltando, certo? Tem que ser um cão retangular, simetria, com bom temperamento. Sobre o temperamento, Otávio, sobre o temperamento, uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu sempre, quando eu ia na exposição, anos atrás, e ainda quando vou, eu presto muita atenção nisso. Antigamente, os filas eram temidos em pista, hoje os filas já estão mais calmos. O que evolui isso dentro do temperamento? Eu digo o seguinte, tiraram a essência do fila. Eu sou contra, e eu bato de frente, certo? Eu bato de frente, se tiver que sentar, vamos sentar e vamos dizer. O que diz o padrão? Não pode tocar no fila. O fila é do dono, certo?
O tanto é que o juiz tem o critério do juiz querer ou não tocar no fila. Ou Se o juiz perguntar antes, pergunta posso tocar? pergunta, posso tocar? Se o handler disser não pode tocar, o juiz não vai tocar. É a única raça que o juiz não pode tocar, chegar e meter a mão. Tem que perguntar, certo? Claro. Mas o que eu vejo hoje em exposições são cães que o Sandro tem o seu fila. Aí o Sandro está apresentando um outro cão lá, um América, e tem o seu fila. Ah, Otávio, pega o meu fila e leva para a pista. Acabou com o temperamento do fila. Qualquer um pega, qualquer um bota a mão. Qualquer um chega lá e todo mundo bota a mão. O fila perdeu, estão tirando essa essência do fila. Com isso se E aí, vai uma qualidade importante. Lá nos anos 90 e 80, 70, 2000, o fila chegava em exposição, todo mundo abria a clareira, porque aí vem eles. Eu me lembro disso. Me lembro. Vem eles. O que acontece? Hoje o fila, o pincher olha, é tu? O Beagle olha, é tu? Antes o fila na pré-pista era só eles. Ninguém ficava. E eram os cães controlados, os cães com temperamento controlado. Controlado pelo seu handler ou pelo seu dono. Exatamente, mas tinha que ser controlado. Claro. Então, isso hoje perdeu. Eu sou contra. Me diz uma coisa. Contra. Quando o fila chega em Pelotas, quando o fila faz essa transição, quando aparece o primeiro cão fila? Bom, aí os caras vão dizer que eu sou meio louco. E eu sou doido. Eu sou doido. Dizem que eu sou o gaúcho louco, tá? O ogro louco, né? E botam cada nome em cima de mim. Mas tudo bem. Eu sou um eterno aprendiz. Na realidade, é lenda. Muita lenda. Dizem que eu sou uma lenda, né? Uma lenda viva. Mas eu sou um aprendiz. O fila, ele chegou em Pelotas em 1780. Aí o pessoal diz, mas como 1780? Chegou em Pelotas em 1780, com o primeiro charqueador, o José Pinto Martins, certo? Da charqueada São João. José Pinto Martins era um cearense que veio lá do norte, do nordeste, com os escravos, piores escravos que tinham, os escravos fujões, certo? Não eram negros, assim, com pele escura, eram pardos, certo? De tribos, e eram os fujões. Então, trouxeram, José Pinto Martins trouxe, na viagem, foram cruzando estado da Bahia, estados de Minas Gerais, estado de São Paulo, Goiás, e vieram descendo, com o gado. Sim. E os escravos, certo? O que aconteceu? Eles foram juntando esses cães. O pessoal imagina que eles vieram... Otávio, só para deixar aqui um pouquinho na cabeça do pessoal, o pessoal fica imaginando que eles vieram em situações... Não, era muito trabalho, era caminhando, era em cima de cães acompanhando. Carroças. Exatamente. Os cães... E o que aconteceu? Esse José Pinto Martins, ele trouxe muitos cães ingleses. Por quê? Por causa da onça parda, a onça chilena, que nós tínhamos aqui, claro. Certo? Como era criação de gado, tinha que ter alguém com um cão para proteger. E o fila é um onceiro, certo? Um fila pega uma onça, certo? O que aconteceu? E os escravos fujões? Tanto é que esses escravos fujões, que era do Nordeste, a história conta que eles aqui era o inferno para eles, porque era frio e eles tinham que trabalhar no frio, certo? Produzindo cerâmica, telhas. Tanto é que as telhas das charqueadas e das casas, tanto em Rio Grande como em Pelotas, eram feitas nas coxas deles. Então se chamava telha coxa de negro, certo? O que aconteceu? A escravatura aqui, então, eles usavam fila para o gado, usavam fila para proteger as charqueadas e buscar os foragidos, os fugitivos, se houvesse
os negros, que o fila foi criado para isso. E aí ele foi se tornando um cão de Pelotas, ou ele teve um momento que ele desapareceu e depois ele surge na sinofilia? Não. Aí, esses cães que eu falo de Pelotas de 1870 era uma mistura, certo? Tinha o cão d'água português, tinha o cabeçudo português, tinha vários cães que hoje são extintos. Mas a essência do fila, a mistura, aquele cão boiadeiro veio para Pelotas. Pelotas começou oficialmente na década de 70, certo? 70, 69, 70, quando trouxeram o Delmar, certo? Foi o comprador do cão Barão do ABC. Barão do ABC. Que ficou Delmar, com Sérgio Souza Soares. Hã? Delmar, te lembras o sobrenome dele? É o famoso comendador, certo? O Delmar até mora aqui perto de casa, no Recanto de Portugal. E ele trouxe o Barão do ABC, mas ficou no canil Umbu, certo? Que era do Sérgio Souza Soares. E o Sérgio Souza Soares levou a fama do primeiro fila brasileiro. Era um baio muito grande, temperamento forte. Quem treinava ele, quem adestrava ele era o Foguinho, certo? E ali começou o fila. Depois veio o grande amigo e criador Valvites, certo? Sim. Renato Ladeira, Renato Ladeira, o pai do Roberto Renato Ladeira. Ladeira do Rincão dos Bravos, certo? Que legal. Grande mestre, fantástico mestre. Eu aprendi muito com ele. E antes de ele encerrar a carreira dele, ele disse para mim: tu vai ser o meu sucessor. Que legal. Tu vai levantar e vai levar essa bandeira. Que legal. Eu vou te entregar o bastão para ti. E eu assumi com o maior prazer. Do Artão, Ézio Carúcio também tinha fila, o velho Lorenzetti, da Olaria Guido Reinhardt, certo? Heron Racière, tinha o Kizumba, certo? Então, tinha vários criadores. Chegou a ter uma exposição especializada do fila em Pelotas ou não? Com prova de trabalho? Teve. Na época áurea do Canil JC, Canil Ottawa, Cerrito Alegre, certo? Fizemos exposições especializadas. Rincão dos Bravos, fizemos exposições especializadas, tudo organizado, tudo direitinho, prova de temperamento, prova de ataque, tudo, certo? Ali, os velhos, ou seja, na época ali, a gente chamava seu Renato, Duartão e outros, e a Clarissa Mascarenhas, com o José Mascarenhas, o Zezé, a Cleise, do seu Antônio Gossi entra nessa, não? O seu Antônio Gossi ajudava e dava todo o apoio do Princesa Canil Clube. Ali nós começamos a manter o tipo de fila ideal. A cabeça, focinho romano, uma inserção de orelha um pouco mais baixa, não longa, não exagerada, mas mais baixa, certo? E ali começamos a aprender. O seu Renato vinha ali na casa do Zezé Mascarenhas, da Clarissa, e sentava no chão com os cachorros e conversávamos, assim, fantástico, certo? Eu aprendia muito nas reuniões lá da casa do seu Renato Ladeira, guri novo, e meu avô sempre me disse uma coisa: tu tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Fala menos, olha mais e escuta mais. E era isso que eu fazia, certo? Hoje, infelizmente, não tem um canil especializado na região sul. Não tem um criador especializado na raça fila brasileira. Não tem. E me provem se tem. Tem o tal fulano. Fez alguma coisa pela raça? Me mostra um trabalho dele pela raça. Vender cachorro?
É que as pessoas confundem, uma coisa, confundem tu tirar a cria, vender cachorro, fazer propaganda com tu ser um funcionário da raça. Não é verdade? Isso, O funcionário da exato. raça deixa o legado. Né? Exatamente. O que a Estás gente entendendo? quer não é tanto a fama assim como a glória, né? De ter conseguido passar até hoje, lutar por toda a paixão que a gente tem, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Depois de 45 anos, eu passei para só apenas no Brasil, apenas 2 criadores, certo? Passei todo o meu conhecimento e é só para eles que eu passo. É o Evandro, do Canil Molossos do Sudeste, no qual eu mandei os meus cães para ele. Hoje, o Molosso do Sudeste recuperou São Paulo, que já havia se perdido. São Paulo se perdeu o fila, certo? E hoje Chegou está a ter recuperado. São Paulo, Rio, essas cidades, Brasília, chegaram a ter ascensão na raça? Tiveram. Tinha o Canil da Cachoeira, tinha o Entre Folhas, do Rio de Janeiro, Cachoeira, Rio de Janeiro, o Boa Sorte, da tia Marília Pentagna, que até hoje eu tenho o maior carinho. Eu trouxe 3 cães dela, Marília Pentagna, do Canil Boa Sorte, certo? Tinha vários cães no Rio de Janeiro. E em São Paulo tinha o Canil Corumbá, Tibaitá, Brenda Lee, o Ipeúna do... Tibaitá, Brenda Lee é Baitá, muito Brenda... antigo também, né? É um dos canis remanescentes ainda. E tem o Vicente, do Canil Ipeúna ainda, o Vicente ainda está vivo. Do Nordeste tinha o Antônio Brasileiro, do Brascan, Brascan. certo? Ô, Otávio, Exato. me tira uma dúvida. E fora do país, Otávio, o fila vem pegando o chão? Tu tem Olha, fora acompanhado do alguma país, coisa? o que eu falo aqui então esses 2 que eu ajudo muito e eu tenho uma maior admiração pelos trabalhos deles. É o Gonçalo, no Uruguai, está montando um plantel maravilhoso, tira ninhadas maravilhosas, com estrutura, com cães lapidados, cabeças lapidadas, certo? Focinho romano, estrutura. O Uruguai, hoje eu digo, tem um Tem representante da raça. representante bom. E como São Paulo e o Brasil têm hoje um dos melhores plantéis do mundo, isso eu falo. Plantéis do mundo está no Sudeste, no Molosso do Sudeste, com o Evandro. Vou te mostrar. Tu olha lá e vai ver as fêmeas que ele tem. Eu mandei muitos cães para eles. Sim. Vai ver as fêmeas que eles têm. O que eles tirar sai a mesma coisa. Claro. De pai e mãe diferentes sai a mesma coisa. Claro. Porque o biotipo de pesados. Sim. Certo? Sim. Eu quero hoje, por exemplo, o Evandro, em 2 anos, ganhou 2 vezes Olha aí, ó, uma estrutura. Isso é um fila. Essa aí é uma fêmea de 11 meses. Olha a cabeça dela. 11 meses. É uma fêmea com a cabeça lapidada, focinho bem romano. Me diz uma coisa, Otávio. Otávio, deixa eu te perguntar uma coisa assim, de leigo que gosta e apaixonado, que gosta de compartilhar as perguntas. Essa cabeça teve uma evolução a partir de quando, Otávio? Porque eu me lembro que o Fila tinha uma outra cabeça. Ou essa cabeça é original? Não, essa cabeça é uma cabeça lapidada. Essa cabeça começou lá no Rincão dos Bravos, certo? Sim. Eu vejo muitos cães aqui em Pelotas, cães com stop bem acentuado, parece um Rottweiler, uma orelhinha lá em cima, ou um exagero de orelha, focinho curto, um crânio redondo, certo? E a pele tem que ter bastante pele também, porque é um cão ranceiro, não? Não pode ser em excesso. Sim. Tem que ser uma pele pesada, não pele leve. Certo? O dorso tem que ser levemente angulado, com a cola formando da garupa a cola, o nascer da cola, 30 graus. A angulação de posterior tem que ser bem angulado, linha superior e inferior paralelas, profundidade de peito e o pescoço grosso.
O que Bastante eu vejo pescoço. hoje o que eu vejo hoje e a estrutura óssea. Isso é um fila. Agora, tem muito fila aqui em Pelotas que eu vejo, meu fila é um monstro, é um monstro. É um fila bombado, injetado, Sim. cheio de anabolizante, certo? Isso, Uma isso cabeça quadrada, certo? é, Uma cabeça de Rottweiler. Isso não sim. é fila para mim, certo? Focinho curto, olho saltado. Exatamente. O olho não é amendoado, não está Porque o entendendo? É cara, um olho redondo. ô, Otávio, porque o cara usa a testosterona, usa o anabolizante para dar o volume num cão que não chegou aonde ele sonhava? Como é que funciona isso? Tu que tem Porque experiência. o hormônio, para ter um resultado mais rápido, certo? Para ele mostrar para o cara comprador, o teu cachorrinho vai ficar igual a isso. Aí o cachorro está todo bombado, Olha, com certo? 11 meses o tamanho que já está e aquela coisa toda. Exatamente. O pai Porque dele é esse aqui, a mãe dele é esse aqui, certo? Só que aí tem uma vida curta. porque a E vou gente te dizer sabe, mais. né? A gente sabe, eu Exato. acho que tu compartilha comigo isso também, que o cão ele tem um tempo, desde filhote, a chegar adulto, até ele conseguir a massa física funcional depois, né? O fila ele fica adulto a partir dos 3 anos. Antes disso, não é adulto, certo? Não Ele tem a parte adianta. da Não adianta querer antecipar. O fila, com 9 para 10 meses, ele se torna a feiura. Ele se chama feio, certo? Olha aí, ó. Essa cadela tem uma cabeça romana. Essa cadela é filha da Daneta, uma cadela minha, certo? Olha a estrutura dela para uma cadela de 11 meses. Olha o crânio, olha a linha de olho, bate, o crânio lapidado, focinho romano, estrutura, e não é carregada. E Sim, é sim, uma sim. baita de uma cadela. Aquele macho lá de trás é o barão, grande reprodutor, veio do canil Maranguape, lá de Recife. Bota filhotes magníficos. Otávio, uma Oi. pergunta. O grande reprodutor que tu fala, às vezes, não é um bom cão de pista, sim um cão que produz as qualidades acima do que ele é, não é verdade? Assino embaixo. Ele melhora, certo? Num cruzamento, quando eu te falo que eu nunca fui de pista, eu fui mais de cruzamentos. Se tu me der um pedigree de tal cachorro fila, eu vou 30 gerações para trás. Eu conheço tudo, Tu vai certo? estudar tudo. E na época a gente aprendia a ver o seguinte: pai e mãe botava uma relação de pontuação de pai e de mãe. Aí fazia um apanhado de qual tinha melhores notas em cada ponto exigido, certo? Sim, sim. Muito bem. Chegou, a fêmea tem mais percentual de pontuação positiva do que o macho. Então, Perfeito. esse macho é menos que a fêmea. Ok. Sim. Vamos pegar um macho que feche o biotipo e o padrão para bater 50-50, certo? Mas aí nós corremos o risco de também dar bons e ruins também, né? Porque é o trabalho, Dá, né? mas aí se tu botar 50-50, tu leva uma vantagem de 75% dá certo Que legal. e 25% dá errado. Sim. Então, tu vai ter uma ninhada de 8 filhotes, 6 vão ser bons, 2 vão ser rato, certo? Sabia. Então, nesse estudo de cruzamentos, eu me aperfeiçoei. Hoje, tem pessoas, criadores antigos, que me ligam: Otávio, o que tu acha desse cruzamento? O que vai dar? Posso apostar? Aí eu analiso, vejo, corro a minha mente, nas minhas anotações, vou lá atrás E e eu faz digo: um. vai dar certo. Se eu disser não gostei, Não vai. porque não vai dar. Não vai Claro. dar, e o pessoal Otávio, depois diz: pô, oi, não, fala. não crias mais tu? Tu não tá criando mais? Tu foi só para Não, cripta e tá. aqui eu não crio mais. Eu não crio mais porque chega um tempo aí tu quer mais viver, queres mais sair, queres mais, Sim. sabe, aproveitar um pouco mais a vida.
que eu dou orientação para esses dois criadores. O fila é uma raça que dos... exige muito, Otávio, um fila, para quem tem um fila. Tu era um criador de ter quantos fila em casa? 12, 15. 12, 15 cães. É. Um fila dá trabalho? 23. Dá trabalho e é te com uma prende. pessoa especial? Não, tu te prende. Por quê? Tu não pode sair porque o fila tá, ele não aceita outro. Aí tu contrata um funcionário para cuidar dos fila para tu poder viajar, aproveitar as férias. Sim. Quando tu voltar, o cara tá morto. Certo? Ele não aceita. É complicado. Aí tu tem que ficar preso. Aí a família viaja, o filho viaja e tu fica preso. E só te mandam as fotos, né? Eu sei, eu faço isso. Então, eu aí, faço isso. sabe? Então, o que aconteceu? Hoje, eu estou orientando, dando as dicas, todo o meu conhecimento desses 45 anos, eu estou passando para o Molosso do Sudeste e para o G. Simas, que é do Gonçalo, no Uruguai. Que bom. Grandes amigos, gente assim, que a sinofilia me deu de presente como irmãos. Sabe? E é dessa maneira que a gente vai perpetuar o legado, né, cara? É alguém que siga o nosso trabalho. Então, tu olha o trabalho deles, o cruzamento deles, dá prazer em ver. Que eles estão fazendo certo. Tanto é, por exemplo, o Evandro, em 2 anos que ele está criando, ele já ganhou dois rankings. Certo? Ganhou 2 rankings. 2019 e 2020 ele ganhou. Claro. Certo? O melhor handler do Brasil, que é o Deco, certo? Do André. O Deco é respeitado no mundo inteiro. O Deco já para o pessoal ter uma ideia aí, é profissional handler, né? E filho de um dos maiores criadores da raça do Brasil e do mundo, né? Do Oscar, do Canil Caudilho. O Canil Caudilho ganhou 3 vezes mundiais. O Oscar é daqui de Santa Vitória, tu sabia? É de Santa Vitória e mora em Porto Alegre. Isso. Certo? O Oscar, ele começou a basear o canil dele com o Rincão dos Bravos, aqui de Pelotas. Sim. Certo? Pedro era o Rincão dos Bravos? Era do Renato Ladeira, aqui de Pelotas. Certo? O Pedro Semalu teve o primeiro campeão mundial, Quito do Semalu, certo? Era um macho, mas era uma rica de uma fêmea, pequenininho, harmonioso, cachorro fantástico, lindo, mas era pequenininho, certo? Era uma rica de uma fêmea. Foi o primeiro campeão mundial. Também filhos de quem? Filhos de um cão aqui de Pelotas. Produziu bem, Rincão dos Bravos. Chegou a produzir bem também? Botou alguns cães bons, mas tinha que botar com cadelas grandes. Gigantes para dar harmonia. Certo? Então houve, baseado Porto Alegre, o fila brasileiro do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, se tu for nas origens lá, 40 gerações para trás, vai pegar Rincão dos Bravos e Pan-Americano. Certo? E canil da Chimarrita do amigo o Valvitz, certo? Que era aqui de Pelotas, entendeu? Bom, Otávio, meu querido, nós temos conversa para 3 bate-papos desse, tá? Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu agradecimento. Minha esposa está aqui do meu lado também. Deixo o agradecimento dela pela tua contribuição junto à raça, pelo teu trabalho, a tua dedicação e o teu amor que é ímpar. Não é, eu acho que não é ímpar porque nós somos assim, né? A gente cria uma coisa assim, tá? Eu queria que tu deixasse umas palavras para os teus amigos, teus conhecidos, teus seguidores e a tua sinofilia que tu acho que vai deixar para trás, né? Mas eu queria que tu deixasse as tuas palavras, meu amigo. Bom, primeira palavra, gratidão. Gratidão é tudo. Se tu não for grato pelo que eu aprendi, gratidão pelo seu Renato Ladeira, gratidão pelo Duartão ter me ensinado, gratidão por vários amigos. A sinofilia me deu vários amigos.
Ontem perdemos o título, né? Então, a primeira coisa que eu digo, gratidão. Muito obrigado pela raça fila-brasileira. A paixão, o amor que eu tenho pela raça, certo? Gratidão por pessoas terem me escutado e ouvido falar um pouquinho do que eu aprendi. Porque eu não sou nada, não sei nada. Eu sou um eterno aprendiz. Até hoje eu aprendo. Aprendo com os novos, mas eu aprendo escutando. O que falta na raça fila, o que falta no América, o que falta em todas as raças, na sinofilia, eu vou te dizer, é humildade de escutar. O pessoal tira 2, 3 inhadas e já sabe, e já se acha que é criador. É criador. Certo? Entendido da raça. Isso certo? Em todas as raças, lamentavelmente. Em todas. O que acontece? eu já sou bambambam. Eu tirei ninhada. Isso e aquilo. Não tem a humildade de escutar e tomar nota. Humildade de parar e escutar. Aprender com os mais velhos. Ninguém quer aprender. A internet hoje é uma vitrine que o pessoal usa errado. Então, falta humildade. Então, o meu encerramento, as minhas palavras, sejam humildes, aprendam a escutar, aprendam a olhar, aprendam o porquê e sejam gratos a quem trouxe o fila até hoje, a quem fez um trabalho, como eu fiz um trabalho disso aqui, troféus. Isso aqui, de história, certo? 1970, conserva até hoje a história. Esse troféu aqui foi feito, tem cães aqui dos anos 70, e eu guardo uma relíquia. Como e tu também tem aquela... Duvido Oi. Que tu tenha aquela cabeça duvido. Aquilo é só para criador top. Isso aqui? Esse troféu pesa 30 quilos. Na primeira exposição que eu ia, história. Eu digo, a raça América um dia vai ter um troféu desses. E é de mármore ainda. Esse troféu é em homenagem ao Duartão e ao Renato Ladeira, certo? E esse troféu eu ganhei 26 vezes. Esse troféu. 26 melhor vezes, cão da 26 vezes. Troféu melhor, e não é meu, é do Fila Brasileiro de Pelotas e do Rio Grande do Sul. Mas eu guardo para preservar, porque isso aqui poderia estar em qualquer mãos aí e ter sumido. Esse 26 certo? Vezes, para aí, deixa eu te perguntar, esses 26 vezes, era uma vez por ano? Não, cada exposição botava em jogo. Cada exposição. Esse troféu era para ser feito assim, quem ganhasse 3 vezes, levava ele. Ficava direto. Certo? Mas eu digo, não, bota jogar de novo. E o segundo criador que ganhou mais vezes foi o canil JC. Certo? JC do Mascarenhas. Grande, fantástico, os cães que ele tinha. Que legal. E depois teve outros que ganharam também. Tá tudo aqui registrado. Meu querido. Os nomezinhos, tudo, a data, tudo direitinho. Muito obrigado pela tua contribuição, pelo teu trabalho, pela tua bondade em me dar esta aula aqui, que eu vou deixar ela registrada aqui, que isso vai perpetuar por muitos e muitos anos, tá? Eu fico muito feliz por ter sido eu, tá? Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer e ter gratidão pela tua bondade de ter me chamado. Porque às vezes a gente se torna esquecido, né? Não. Esse é um trabalho. Os novos se esquecem que tem o passado lá atrás, né? Esse é um trabalho que eu vou fazer, que eu venho fazendo com a raça American, e outros dias me deu um estalo, eu digo, não, eu não posso deixar passar simplesmente a raça American, porque eu amo a sinofilia e amo as pessoas. Aqui, seu Antônio Goski, o Álvaro, por exemplo, Ladeira, são gente que... Né? Por exemplo, Chitão, são gentes que eu tenho no coração, tá? Agradeço do fundo do coração, meu amigo, e depois tu vai ver isso aí, flutuando. Grande abraço. Tá bom.
Obrigado, fica bem, tá?